Boa noite, Jailson. Por enquanto eu só vejo você. Você me ouve? Sim. Tá. Bom, eu não sei se os outros, será que não ouviram o vídeo? Mas vamos começar então a ver as dúvidas aqui. Eu não sei se outras pessoas... Bom, vocês receberam as mensagens, né? Sobre o horário das aulas, né? Então, acredito que todos tenham recebido a mensagem. Mas vamos começar a ver aqui. A aula, de qualquer forma, está gravada. E se o pessoal não viu, né? Depois pode ver a gravação. Ok? Então, vou passar aqui a outra parte. Bom, espero que o pessoal saiba o horário aqui. Ó. Eu mandei várias mensagens. Vamos ver. Ó, vou passar o arquivo aqui. Bom, você vai ver aí a tela do arquivo. Olha, esse arquivo, não sei se você já olhou a página hoje, eu coloquei ele à tarde, né? E ele contém soluções para uma boa parte dos problemas da lista 1, na lista de exercícios número 1. Tá? E eu vou comentar alguns, né? O tempo não vai dar para tudo, eu vou comentar alguns, e se você tiver dúvida, você pode interromper a hora que você quiser e perguntar, tá? O objetivo é ver se você entende o melhor possível. Sim. Quer falar? Bom, então, começando aqui, começando esse da parte A, esse exercício 1, acho que é bastante elementar, não sei se você teria dúvidas sobre ele. Ele pergunta, né, sobre as componentes de um vetor. Tá? Então, é só utilizar a definição direta. É dado aqui um vetor que tem módulo 4 e tem um ângulo π sobre 3. Tá? Então, para saber as componentes, é só fazer as decomposições nos eixos. Né? Então, acho que isso aqui não teria nenhuma dúvida sobre a execução dele. Né? Então, se você teria algum problema com isso. Então, se não, a gente vê o 2. O 2 também é elementar. Esses de início são bem elementares. Calcular o ângulo entre os vetores A e B. A é um vetor dado nas coordenadas, né? E B, essas outras coordenadas. Então, aqui, no caso, você deve utilizar as duas definições que existem possíveis do produto escalar. Você lembra que uma delas, o produto escalar, é dado pelo quê? Pelo produto das coordenadas correspondentes. X com X, Y com Y, Z com Z. Aí forma esses produtos. AXBX, AYBY, AZBZ. E, por outro lado, a outra definição dele é que ele é o produto do módulo dos vetores vezes o cosseno do ângulo entre eles, como está na figurinha. Okay? Então, para você obter o cosseno, nesse caso, dadas as coordenadas, é só você utilizar as duas definições. Calcular o produto pelas coordenadas, depois calcular o produto pelos módulos, só vai sobrar desconhecido o θ. Então, é o que foi feito aqui. Primeiro se calculou o módulo do A puro, né? Substituindo as coordenadas, né? Deu raiz de 13. O módulo do B puro, substituindo as coordenadas, 2 raiz de 13. E depois se substituiu nessa expressão as duas definições do produto escalar. Então, ficou o cosseno é igual o produto das coordenadas dividido pelo produto dos módulos. Produto das coordenadas pelos módulos. Tá? E substituindo os valores, deu 6 sobre 13. E aí, invertendo o cosseno, se obteve o ângulo de aproximadamente 62 graus. Ok? Então, até agora, acho que nada excepcional. Agora, do 3 em diante, aí já vai tendo algumas complicações que você deve estar bem a par das definições nos textos, né? Principalmente no livro de Geometria Analítica da Universidade Federal de Minas Gerais.
E aí você obtém aqui essas definições. Olha, então a projeção ortogonal, ela é obtida a partir dessa definição. Projeção do vetor, a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor W é definida por essa expressão aqui. Ela parece um pouco obscura, mas se você for reparar bem, ela é até bastante simples de entender. Se você pegar o W como sendo um dos vetores unitários cartesianos, o I, o J e o K, o que vai dar essa expressão aqui? Se a gente colocar o W, a gente colocar aqui o W, a gente pegar esse vetor W e dizer que ele é o vetor I unitário, o I, o que vai acontecer aqui? Aqui dentro, você vai ter o produto escalar V com W, né? Então, o V, o vetor qualquer, produto escalar com I, isso aqui vai dar a componente Vx. Então, isso aqui vai dar a componente, seria Vx. Componente V na direção X. Vx, a parte algébrica, componente. Embaixo você teria o módulo dele, a norma ao quadrado. Como o vetor é unitário, isso aqui vai dar 1. E do lado de fora, você vai ter o próprio vetor I. Tá? Então, se você utilizar o W como sendo qualquer um dos vetores coordenados, no caso o I, essa projeção vai dar o quê? Vai dar Vx vezes I unitário. Tá? Então, se você utilizar o W como sendo o I, o J e o K, essa projeção vai ser simplesmente a projeção nos eixos ortogonais, x, y e z. Tá? Então, é uma definição geral, tá? Mas se reduz a esses casos que são conhecidos. Agora, aqui no caso, ela é dada para a projeção de um vetor V sobre um outro qualquer, não o I, JK, mas um vetor qualquer. Tá? Então, você veja na figurinha. O vetor W está numa certa direção qualquer, tá? Aqui está na horizontal pela figura, mas não necessariamente tem a ver com o eixo X. Tá? Então, é uma direção qualquer. Aí, essa quantidade, a projeção V sobre W, o que ele vai dar? Ele vai dizer o quanto do vetor V, que é esse azul, né, ele é comum ao vetor W, que está na horizontal. Tá? Então, essa aqui seria a projeção. Essa parte aqui vermelha, é que é essa projeção do vetor V sobre o W. Então, é quanto do vetor V está na direção do W. Na verdade, seria a projeção cosseno, né? Nesse caso aqui, se você calcular, vai dar a mesma coisa que esse valor aqui seria simplesmente o módulo do V vezes o cosseno do ângulo, né? Na direção W e vezes o vetor unitário na direção W. Veja que aqui, se você pegar esse W, dividir pelo módulo que está embaixo, vai dar unitário na direção W. Tá? E aí sobra aqui dentro também um outro unitário, que é o vezes V. Tá? Então, esse unitário que sobra aqui dentro seria o cosseno do ângulo. E do lado de fora, você teria o unitário na direção dele. Tá? Então, essa projeção, o que ele te diz? Ele te dá a componente do vetor na direção do vetor considerado W vezes o unitário nessa direção. Bom, e aqui tem as duas possibilidades. Se o vetor estiver no quadrante 1, no primeiro quadrante, a projeção fica na direção do vetor. Se o vetor estiver no quadrante contrário, que no caso no segundo quadrante, aí a projeção fica contrária ao vetor dado. Então tem essas duas possibilidades. Então aqui nesses exercícios aqui, se pede para encontrar a projeção do vetor A sobre o vetor B. Tá? Então é só utilizar essa definição e substituir aqui o V, né, pelo A e o W por B. Então, na letra A, o A é esse vetor de coordenadas, ó, 0, 2, menos 1. E o B é o vetor de coordenadas, ó, 1, 1 e 3.
Então, aqui vai ser necessário calcular o W, que é o B, o módulo dele. O módulo do B foi calculado, deu raiz de 11. Né? E o resto aqui é substituir as componentes no lugar apropriado. Então, nós temos a projeção do A sobre o B, né? E aí seria o A seria o vetor V aqui no caso, e o W seria o vetor B. Né? Então, é só fazer a substituição. Aqui vai ser A, B, B ao quadrado e o vetor B. Então, ficou o produto escalar A por B, embaixo B ao quadrado e vezes B. Aí, aqui é só fazer essas continhas. O produto escalar a gente já viu, ó, AX, BX, AY, BY, AZ, BZ. O módulo do B ao quadrado vai dar 11, né? E vezes B. Né? Então, fazendo essa conta aqui em cima, deu menos 1. Então, depois vocês verificam. E o B, que é a raiz ao quadrado da 11. Então, ficou a projeção do A sobre o B, ó, ficou menos 1 sobre 11, vezes o próprio B, tá? E, se quiser, em termos mais explícitos, como o B é 1, 3, ficou menos 1 sobre 11, vezes 1, 3. Okay? Então, a definição direta. As outras são a mesma coisa, tá? O item B e o item C, tá? Não tem. Agora, o item C, a única coisa que tem diferente é que a projeção, se você calcular, o produto escalar deu 0, tá? Então, o que significa isso? Significa que os vetores A e B são ortogonais, tá? Então, se você pegar na figurinha, o A estaria, por exemplo, aqui na vertical, né? E o B na horizontal. Então, se você tentar projetar o A sobre o B, dá 0, tá? Porque eles são totalmente independentes, eles são perpendiculares. Tá? Então, nesse caso, o C, o A é um vetor perpendicular ao B. Então, a projeção dá 0. Tá? Então, seriam vetores ortogonais. Ok? Então, por enquanto, ok? Nenhuma dúvida. Né? Agora, tem um outro exercício que vai ficando já um pouco mais complicado, mas esse aqui, por enquanto, também ainda é trivial. Ó, o 4. Ó, verifique se os vetores abaixo são paralelos, ortogonais ou nenhuma das duas cores. Então, o que você deve fazer, foram dadas as coordenadas, e é só calcular o produto escalar. E do produto escalar, do resultado, você pode concluir por uma dessas possibilidades. Então, no caso AB, ó, fazendo o produto escalar, deu esses valores. Ó. Menos 5 vezes 6, ó, menos 30. 3 vezes menos 8, menos 24. E aqui, ó, 7 vezes 2, 14. Então, a conta deu menos 40. E menos 40 é diferente de zero, então eles não são ortogonais. Então, é nenhuma das possibilidades. No item B, os vetores são 1, 2 e 5, né? Menos 1, 2 e 5, 3, 4, menos 1. O produto escalar, o produto das coordenadas correspondentes, deu 0, tá? Então, nesse caso, aí se conclui imediatamente que eles são ortogonais. Agora, o item C, aí você tem que observar a forma com que ele foi escrito, aí se pode concluir, pela observação direta, que o vetor B é proporcional ao vetor A. Se você multiplicar o vetor B, se você multiplicar, na verdade, o vetor A por menos 2/3, você obtém as mesmas coordenadas do vetor B. Tá? Então, significa que o vetor B ele está na mesma linha reta que o vetor A, só que ele aponta no sentido contrário. Tá? Então, nesse caso, eles seriam vetores que estão na mesma reta, eles são vetores paralelos. Na verdade, mais corretamente, ele seria antiparalelo, porque um aponta, por exemplo, para a direita, né? E o outro aponta, devido ao sinal, para a esquerda. Tá?
Um vetor aponta para a direita, o outro vetor aponta para a esquerda. Mas, de qualquer forma, em termos mais genéricos, eles seriam paralelos. O D, a mesma coisa. Fez o produto escalar, deu 5, diferente de 0, nenhuma possibilidade. Então, nesse caso aqui também, acho que não tem nenhuma dificuldade. O item 5 também é um exercício direto, calcular o produto vetorial. Considere os vetores A, B e C e ache esses produtos conjugados aqui, produtos mais complexos. A vetorial B, vetorial C. Você lembra que o produto vetorial tem essas definições. Pode definir em termos das matrizes reduzidas, dos determinantes das matrizes reduzidas, né? A forma mais geral seria essa de cá, coloquei aqui, né? Mas essa forma e essa são a mesma coisa. Então, o I vezes o determinante do que sobra excluindo a linha coluna, né? Seria esse aqui. O menos J, que seria o que sobra excluindo a linha coluna do J, né? Que dariam esses outros e o K, que é o que sobra, o determinante que sobra, excluindo a linha e a coluna do K. Tá? Então, primeiro a gente calculou B vetorial C. Então, B vetorial C, aí você colocou o IJK, o vetor B, menos 3, 1, 0, e o vetor C, menos 1, 1, menos 2 e 4. E aí se faz o produto aqui do determinante. Então, você coloca o I, né? Aí fez a conta, 1 vezes 4, 4. Né? O I aqui. O I aqui, né? E aí você faz essa conta aqui. Isso tem um valor aqui para 4. Ah, não, isso aqui mesmo, tá certo. Botei esse. Ó, então, aí, ó, 1 vezes 4, 4 dá 4i. Os outros é só fazer a conta também correspondente. Menos J, né? Menos J, excluindo aqui, deu menos 12. Aqui também é 0, deu menos 12 com menos, dá mais 12. Bom, então, fazendo essas continhas, vocês obteriam o valor do B vetorial C. Deu 4, 12, 5. Agora, para completar a expressão inteira, aí vai fazer o produto vetorial do A com o resultado de B e C. B e C, 4, 12, 5. Agora, completando o A é 2, 0, menos 1. Tá? O que a gente já obteve nessa outra expressão, 4, 12, 5, e se faz normalmente a expressão, colocando o I vezes o determinante do que resta, né? Menos J vezes o determinante do que resta, e o K vezes o determinante do que resta. Então, deu esse vetor 12 menos 14, 24. Bom, o item B é praticamente a mesma coisa, só que dentro do parênteses, em vez de estar B vetorial C, está B menos C. Então, se obteve primeiro B menos C direto, né? Diminuindo as coordenadas do B da coordenada do C, tá? Então, B é menos 3 menos 1 é menos 4. 1 menos menos 2 mais 3. Menos 1 menos 4. Aliás, não é B, né? Menos 1 olha aqui. É 0, né? Menos 4 dá menos 4. Tá certo? E, uma vez obtido B menos C, aí se faz agora o vetorial do A. O A que é 2, 0 e menos 1, né? Do restante daqui, ó. Menos 4, 3, menos 4. E aí se obtém o vetor, ó. 3, 2, 5. Sem nenhum problema. O item C
O item C agora é um produto misto, né? Produto escalar de um produto vetorial. Esse produto aqui, se você leu a teoria, a teoria do geometria analítica, você vai ver que esse objeto aqui representa o volume entre os três vetores. Tá? B vetorial C normalmente dá um vetor vertical, e se você pegar o plano formado pelos outros e multiplicar isso aqui, 2 deles dá um paralelogramo, multiplicado pelo terceiro dá um volume, dá um paralelepípedo. Então, isso aqui é um volume. Então, B vetorial C a gente já tem, ó, do item A. Deu 4, 12, 5. 4, 12, 5. E resta, então, fazer só o produto escalar. Ó. O A é 2, 0, menos 1. 2, 0, menos 1. Vezes o produto vetorial. 4, 12, 5. Então, fazendo essas continhas, deu 3, tá? Então, se tivesse uma interpretação geométrica associada, esse 3 aqui seria, por exemplo, 3 centímetros cúbicos ou 3 metros cúbicos, seria o volume do paralelepípedo associado a esses 3 vetores. Seria isso aqui. Bom, então, vamos seguindo aqui. Nesse exercício 6, aí ele já vai ficando um pouquinho mais elaborado. O exercício 6, ele... Uma coisa aqui, acho que a minha câmera, deixa eu fechar. Um minutinho. Não, tá. Agora as outras pessoas ainda não chegaram. Bom, o exercício 6, aqui, ele diz que ó, tem L é uma reta que é representada pelas equações paramétricas. Ó. 5, coordenada x, ó, 5 menos 3t, onde t é um parâmetro arbitrário, é um parâmetro de indexação. Tá? Ele pode assumir qualquer valor de menos infinito a mais infinito. Então, à medida que você vai dando valores para t, você vai andando em cima da linha reta. Então, x é 5 menos 3t, y é menos 2 mais t, e z é 1 mais 9t. Aí ele quer achar as equações paramétricas da reta que passa por menos 6, 4, menos 3 e a paralela a L. Então, aqui você tem que achar uma reta, uma linha reta, que é paralela a essa reta dada, né, e passa por um ponto específico. Aí aqui, então, você deve utilizar as informações que a gente tem para tentar construir esse desenho. Né? Ó, então, qualquer reta sempre é escrita assim, ó, a linha reta, sempre assim. O vetor R, o vetor R da reta, ele é função do parâmetro t, função do parâmetro t. Assim. Então, ele é escrito sempre como um vetor P0, né? Um vetor P0, o vetor P0, mais ó, t o parâmetro livre, né? T o parâmetro livre, e vezes um vetor que é chamado vetor diretor. Ó, então, a gente vê isso aqui na figura. Ó. Esse vetor vermelho aqui é o vetor diretor. Então, é o vetor diretor da reta. Ele é que diz a direção em que a reta está se desenvolvendo. Tá? E P0 é um vetor qualquer por onde a reta passa, e normalmente é onde você começa a fazer
o traçado da reta. Tá? Você pode começar uma reta de qualquer ponto. Então, aqui a gente começa um vetor, a gente começa por um vetor qualquer, que seria esse O, P0. Então, no caso aqui, ele diz, ó, aqui, ó, P0P, P0P é esse vetor aqui, ó. Esse vetor que vai, ó, de um ponto qualquer a um outro ponto dado. Ó. Ele vai do vetor OP, OP0, tá? Para o vetor OP. Tá? Então, esse vetor azul aqui. Agora, vocês vejam que esse vetor azul, ele está sendo escrito em termos das coordenadas, ó, do ponto OP, que são as coordenadas x, y, z, né? Menos, ó, as coordenadas do ponto OP0. Tá? OP0 são x0, y0, z0. Tá? E, então, essa diferença, ó, R de t, que tem as coordenadas x, y, z. Tá? E o P0, que tem as coordenadas x0, y0, z0, a diferença entre eles é simplesmente ó, t vezes o vetor diretor. Então, isso é dado aqui, ó, na direta. T vezes o vetor diretor. Então, o vetor diretor aqui, no caso, é escrito pelas letras A, B e C. Tá? Então, P0 é um vetor arbitrário, x0, y0, z0. E o vetor diretor, nesse caso, tem as coordenadas A, B e C. Tá? Daí a formar essa reta. X é x0, que são as coordenadas do vetor P0, x0, y0, z0, tá? mais t vezes a coordenada do vetor diretor correspondente. T vezes a coordenada x, t vezes a coordenada y, t vezes a coordenada z. Tá? Então, a reta, qualquer reta é dada dessa forma. Tá? Então, isso aqui é geral. Então, a reta paralela ao vetor VABC sempre é escrita assim. Tá? X, Y, Z, ó, as coordenadas do ponto inicial, do ponto arbitrário, né? mais T vezes as coordenadas do vetor diretor. Aí, no caso aqui, você quer saber qual é a equação paramétrica da linha reta que passa pelo ponto menos 6, 4 e menos 3. E é paralela à reta L. A reta L dada. Essa de cá. Né? X, Y, Z, X0, Y0, Z0. Aí ele quer que vocês façam isso para essas coordenadas aqui específicas. Então, a primeira coisa a fazer é identificar as coordenadas. Então, nós temos a coordenada do ponto por onde se quer que a reta passe. É o ponto ó, menos 6, 4, menos 3. E se quer que a reta passe por esse ponto e seja paralela à reta que foi dada. A reta dada foi essa de cá. X é 5 menos 3t, y é menos 2 mais t, z é 1 mais 9t. Então, para a gente responder a questão, é só a gente montar as informações que a gente tem aqui. Ponto inicial, ponto arbitrário é esse ponto aqui. Da origem até o ponto P0. Esse vetor OP é dado pelas coordenadas, ó, menos 6, 4, menos 3, que foi dado aqui. O vetor diretor, ele é obtido simplesmente pegando o vetor diretor vezes t, que é o que se obtém aqui da informação da reta dada, né? E dividindo pelo o valor de t, tá? Para obter só o vetor. Tá? Então, aqui vocês têm menos 3t, t e 9t, dividido pelo t, vai dar simplesmente ó, menos 3, aqui vai dar o t, vai dar 1, e aqui dá 9.
Então, o vetor diretor aqui, qual é? Vai ser menos 3, 1, 9. Tá? Então, automaticamente se obtém a resposta à questão que o texto propõe. A linha reta que passa por menos 6, 4 e menos 3 e é paralela ao vetor dado, é simplesmente aqui. O vetor dado é menos P0 é menos 6, 4, 3 e mais T vezes V. Tá? Então, P0 deu 6, 4, menos 3 e T vezes V é isso aqui, ó. T vezes esse. Então, quando somar isso tudo, colocar na forma da equação da reta, o que vai acontecer? P0 vai ser menos 6, mais T vezes a componente x do V. Ó. A componente x do V é menos 3. Então, deu menos 6, né? Menos 3t. A equação paramétrica para x. E para y, o que a gente tem? P0 é 4, 4, né? E t vezes v vai dar o quê? Vai dar t vezes 1, a própria t. A parte z, o que a gente vai ter? A gente vai ter o P0 menos 3, menos 3, e menos 3, né? E agora aqui, ó, v sobre t deu 9. Então, a equação escrita completamente daria o quê? T vezes v daria 9t. Então, as equações paramétricas que foram pedidas são essas aqui. Ela é paralela à reta dada e passa pelo ponto menos 6, 4, 3. Ponto, menos 6, 4, 3. Ele passa quando t é igual a zero. E daí em diante, dando valores de t, você vai obter essa reta aqui na parte superior. Então, à medida que você dá valores para t, t igual a zero, você teria só um vetorzinho azul, só isso de cá. Agora, à medida que você vai dando valores para t, você vai somando um valor, um vetor que é proporcional a t, com esse outro que é fixo. Quando você fizer a soma vetorial, vai obter um ponto em cima dessa reta azul aqui. Tá? Então, se for dando valores para o v indefinidamente, você vai ocupando toda essa região em cima dessa reta aqui, que agora é vermelho. Tá? Então, você construiu uma reta paralela, né, à reta dada, que é a reta diretora. E até aqui? Então, é a utilização da definição. Ó. Essa definição, principalmente. Ó, R de T, né, uma reta, né, é dada pelo um ponto arbitrário, um ponto inicial, né, mais um parâmetro que é livre, que é o parâmetro de percussão da reta, vezes o vetor diretor. O vetor diretor. E fazendo isso, então, você vai pegar esse vetor aqui, você vai andar com ele paralelo, né? Deslocado pelo vetor P0. Tá? Então, o vetor P está fixo numa direção. Esse P0 pega o vetor, simplesmente desloca ele paralelamente. Ó. Você veja que ele é deslocado com a distância que é proporcional ao vetor P0. Então, ele simplesmente pega essa vetor diretor, desloca ele desse pedacinho, né? E faz uma linha reta, ó, paralela a ele. Aqui o 7, aí a gente já vai tendo umas coisas um pouquinho mais complicadas. Aí diz aqui, ó, ache equações paramétricas da reta que passa, tem mais, da reta que passa pelo ponto ó, P4 menos 1, 0. E é paralela à reta que passa pelos pontos P1 menos 3, 9, menos 2 e P2, ó, 5, 7, menos 3. Né? Então tem um desenho aqui tridimensional, né, para ajudar.
E como é tudo no espaço, nem sempre é fácil de ver esses desenhos. E agora, para você montar esse problema, você vai ter que obter uma reta também sempre desse formato, né? P0 mais PV, mas agora você tem que ver a seguinte coisa, ela é paralela à reta que passa pelos pontos P1 e P2. Então, para você fazer esse exercício, você tem que primeiro obter o vetor que passa entre P1 e P2. O vetor que passa entre P1 e P2 é o vetor diferença, P2 menos P1. Esse vetor verde aqui de baixo. Então, esse vetor aqui vai ser o vetor diretor da reta procurada. Então, P2 menos P1, esse vetor verde, vai ser a diferença entre o vetor P2 azul e o vetor P1 vermelho. Na verdade, o desenho aqui está errado. O sentido é para cima, tá? A setinha, na verdade, foi colocada para baixo, tá? Tá P1 menos P2, tá? Mas não vai afetar a reta. A reta é paralela de qualquer jeito, mas a setinha foi desenhada errado, tá? A setinha era para ser para trás, tá? Mas, de qualquer forma, a direção é essa de cá. Então, a P2 menos P1, na verdade, seria a reta para cima, né? E é esse vetor, ó, que vai estar entre P2 e P1. Então, em termos de coordenadas, é só diminuir as coordenadas. 5, 7, 3, diminuído de 3, 9, menos 2. Então, o vetor, ó, menos 8, menos 2, menos 1. Então, esse vetor aqui, verde, vocês transladarem ele para a origem, vai ser esse vetor, menos 8, 8, menos 2, menos 1. Vetor verde. Aí, para montar a reta, agora se torna elementar. A reta sempre tem esse formato, T0 mais TV. A reta em função do parâmetro T, T0 mais T vezes V. No caso aqui escrito sem as setinhas, né? A reta procurada L vai ser P, né? O ponto dado, passa pelo ponto, ó, menos 4 no 0, P vai ser o ponto menos 4 no 0. É onde ela tem que passar. Então, P é esse ponto de cá, onde está esse vetor marrom. P aqui sendo a origem, o P é o vetor menos 4, 4, menos 1, 0. Tá? Então, esse vetor 4, 1, 0 é o vetor marrom. E, seguindo a forma de sempre, a forma da reta, T vezes o vetor diretor, vai ser T vezes o vetor diretor, que é 8 menos 2 menos 1. Essa reta, então, vai dar a reta magenta aqui. Essa reta magenta, você veja que ela vai ser paralela à reta verde. Então, ela é deslocada, ó, é a reta verde, deslocada pela reta marrom. Então, se você der valores para o parâmetro t, essa reta magenta vai ocupar toda essa direção aqui, ó, toda essa direção. E em t igual a zero, você obtém naturalmente somente o vetor arbitrário, o vetor p. À medida que você foi dando valores para p, tanto positivos quanto negativos, você vai somando o p com t vezes o vetor verde, e você vai obtendo vetores que estão em cima dessa reta, a direção dessa reta magenta, tá? Essa reta roxinha, tá? Tanto para baixo, tá? Quanto para cima, tá? Então vai passar uma linha reta aqui, tá? E ela é paralela à reta verde, que a gente construiu, diminuindo o vetor P2 e o vetor P1. Então a solução, equações paramétricas, agora é só pegar as coordenadas. A parte x do L vai ser 4 mais t vezes 8, 8t. A parte y
menos 1, menos 2 vezes t. Menos 1 vezes 2 vezes t. E a parte z, o vetor inicial é 0, né? E a gente só tem a parte inteira, menos t. As equações paramétricas são 4 mais 8t, menos 1 menos 2t e menos t. Okay? Então, depois você confira aqui os desenhos. Aí só lembrando detalhe que a setinha desses vetores verdes, verde e magenta, na verdade, são ao contrário. Né? Mas isso não afeta aqui a solução do problema. Bom, agora, esses outros problemas, eles vão ficando cada vez mais complicados porque tem mais requisitos, né? De onde a reta ela vai ter que passar. Então, aqui esse outro. Determine as equações paramétricas e simétricas das retas que verificam as condições dadas abaixo. A reta simétrica é aquela em que se substitui o parâmetro t por igualdades entre as coordenadas. Vou ver mais abaixo. Então, a letra A ela passa pela origem e pelo ponto 1, 2, 3. Tá? Então, a reta sempre é escrita dessa forma aqui. Ou, em termos mais sintéticos, ó, P mais TV, tá? Ou, escrito em termos mais vetoriais, R, as coordenadas R em função do tempo, vetor inicial, mais o parâmetro vezes o vetor diretor. Então, sempre esse esquema. Então, como ele passa pela origem, o vetor inicial é 0. E sobra só o próprio vetor diretor. Né? Que como esse vetor P é 0, a reta, o vetor diretor e a reta procurada, eles são a mesma coisa, eles coincidem. Tá? Então, nesse caso aqui é bem trivial. Passa pela origem e o ponto 1, 2, 3. Então, aqui o vetor diretor já é mesmo 1, 2, 3. O P0 é 0. A reta é só, então, t vezes isso aqui, ó, t vezes o vetor diretor. Então, as equações paramétricas vão ser só t vezes 1, que é t, para x, ó. Y vai ser t vezes 2, que é 2t, e z é t vezes 3, ó, 3t. E as equações simétricas, ela, por definição, como ela é obtida? Ela é obtida quando você pega o valor de t e você resolve e substituir nele as outras coordenadas todas pelo mesmo valor. Então, aqui a gente já vê que x é igual a t, né? Já está o valor de t. Agora, y, para a gente tirar aqui, a gente teria que fazer ó, y dividido por 2 é igual a t. Ó. Então, você é igual aqui, ó, x, que é o próprio t, vai ser igual, ó, substituindo em termos de y, seria por y sobre 2. E o z, que é 3t, resolvendo para t, a gente teria z sobre 3. Então, as equações simétricas, que é eliminando t, a gente teria ó, x é igual a y sobre 2, que é igual a z sobre 3. Então, essa é a forma simétrica das equações, ou seja, onde o parâmetro de variação da reta ele é substituído nas três equações. Tá? Então, o x, na verdade, passa a ser o próprio t. Tá? Então, o y seria igual a x, o y sobre 2 seria igual a x, e o z sobre 3 também seria igual a x. Então, essas são as equações simétricas. Agora, o item B, a gente vê aqui, ó, a gente quer uma reta, que é uma equação paramétrica e simétrica, né? De uma reta que passa pelo ponto
2, 1, 0, né? E é perpendicular a esses vetores, ó, I mais J e J mais K. A gente quer uma linha reta que satisfaça esses requisitos. Ó, então, para fazer isso, o que a gente tem? Primeira coisa, a gente vai escrever esses vetores, ó, I mais J e J mais K, dar um nome para eles. Ó, então, chamou o vetor V1 I mais J. Que é o vetor em termos de coordenadas, ó, é 1, 1, 0. O vetor V2, ó, é a soma J mais K. Então, ele tem coordenadas, ele não tem X, só tem J e K. Ele tem 0, 1 e 1. Ok? Agora, ele quer uma reta perpendicular a ambos os vetores. Para obter uma reta perpendicular a esses vetores, a gente simplesmente pega o produto vetorial de um com o outro. Então, se a gente pegar o produto vetorial ó, V1 com o V2, a gente vai ter um vetor perpendicular a ambos os vetores V1 e V2. Porque o produto vetorial, por definição, é perpendicular a ambos os vetores que entram no produto. Então, o vetor V3, a gente vai dizer que é o V1, produto vetorial com o V2. Então, a gente realiza essa operação, produto vetorial do vetor V1 com o vetor V2. Então, fazendo essa operação, a gente obtém esse vetor. I menos J mais K. Em termos de pares cartesianos, a gente tem ó, 1, menos 1 e 1. Então, a gente obteve um vetor ó, que vai ser o vetor diretor da reta que é perpendicular ó, a esses dois vetores aqui. Ó. Então, já vai ser perpendicular a ambos os vetores. Ó. I mais J e J mais K. Agora, para montar a reta, é só escrever a definição que a gente acabou de ver várias vezes. Passa pelo ponto 2, 1, 0, não é um ponto da reta, 2, 1, 0. Então, a equação vetorial é R de t, coordenadas de função do parâmetro t. Então, é o vetor arbitrário, o vetor inicial, 2, 1, 0, mais ó, t vezes o vetor diretor. O vetor diretor qual é? É 1 menos 1, 1. Então, o vetor diretor 1 menos 1, 1, tá? Vezes o parâmetro de variação da reta. Então, isso aqui implica que as equações paramétricas vão ser coordenada x do vetor, vai ser o quê? Vai ser 2 ó, mais t vezes 1. 2 mais t. Coordenada y do vetor vai ser 1 mais t vezes menos 1. Então, vai ser 1 menos t. E a coordenada z da reta vai ser ó, 0, aqui não tem nada, mais t vezes 1. Então, vai ser simplesmente z igual a t. E aquele também que é a equação simétrica, ou seja, aquelas onde você elimina o parâmetro t. Então, eliminando o t, o que a gente tem aqui? Passa 2 para o lado de cá, a gente fica com x menos 2 igual a t. O y, como é que a gente vai obter aqui? A gente vai substituir o t para lá e o y para cá, vai ficar y1 menos y é igual a t. E o z já é igual a t mesmo. Então, as equações simétricas ficaram x menos 2 é igual a 1 menos y, que é igual a z. Essas são as equações simétricas. Agora, o item C, aí já se quer uma outra reta. Ó. Ela passa pelo ponto 1, menos 1 e 1,
e é paralela a essa reta dada em equações simétricas. Veja que se quer uma reta que seja dada paralela a uma linha reta que é dada no formato simétrico. X mais 2 é igual a meio y, que é igual a z menos 3. Então, para a gente montar isso, a gente primeiro tem que saber qual é o vetor diretor dessa reta simétrica dada, né? Sabendo o vetor diretor dela, a gente vai simplesmente pegar, multiplicar ele por t e adicionar o vetor inicial, ou o vetor arbitrário que já é dado. Tá? Então, a única operação a fazer aqui é descobrir qual é o vetor diretor dessa reta. Então, para fazer isso, a gente simplesmente vai reescrever a equação simétrica, x mais 2 é igual a y sobre 2, que é igual a z menos 3. E igualar o parâmetro t, que é como originalmente a equação simétrica é obtida. Aí, feito isso, a gente obtém imediatamente as equações paramétricas da reta. E x mais 2 é igual a t, né? Então, a gente obtém o x passando 2 para lá, vai ser simplesmente o quê? X vai ser menos 2 mais t. X, escrevendo parte positiva primeiro, x vai ser t menos 2. A equação paramétrica do x. O y vai ser o quê? Y sobre 2 igual a t. Y vai ser 2t. Equação paramétrica do y. E o z. O z basta colocar esse 3 para o lado direito. O z vai ser o quê? Vai ser 3 mais t. As equações paramétricas dessa reta, dada da forma simétrica, são t menos 2, 2t, 3 mais t. E agora colocando isso na forma usual da reta, o que a gente obtém? A gente vai ter o vetor inicial sendo menos 2, 0 e 3, menos 2, 0, 3, mais t, botando t em evidência, vezes as coordenadas que são 1, 2 e 1. 1, 2 e 1. Então, colocamos a reta que foi dada da forma simétrica na forma usual, na forma padrão. Vetor inicial, as t vezes o vetor diretor. Aí a gente conclui, então, que vetor diretor é esse vetor aqui. Vetor diretor é 1, 2. Tá? Então, a reta desejada, ela passa pelo ponto 1, menos 1, 1, e tem de ser construída paralela ao vetor diretor. Então, basta colocar a reta desejada, equação da reta, o ponto arbitrário, 1 menos 1, 1, mais t vezes o vetor diretor, 2, 1. Então, as equações paramétricas desse vetor, dessa linha reta, vão ser aqui, vai ser 1 mais t, 1 mais t, menos 1 mais 2t, menos 1 mais 2t, e 1 mais t, mais t. E ainda se quer a forma simétrica, aí novamente é só eliminar o parâmetro t. Colocando esse 1 para a esquerda, a gente tem x menos 1, né? O y, colocando esse menos 1 para a esquerda, a gente vai ter y mais 1, e ainda tem um 2 aqui, né? Y mais 1 dividido por 2 vai dar t. Y mais 1 dividido por 2. E o z é só colocar 1 para a esquerda. Z menos 1 igual a t. Tá? Então, isso aqui encerra o assunto. X menos 1 é igual a 1 mais y sobre 2, que é igual a z menos 1. É a equação simétrica que satisfaz o requisito que foi dado aqui.
aqui no problema. Ok, acompanhando até aqui. Então, Tranquilo. Tranquilo, né? Essa parte, então, a gente encerra esses exercícios que são para obtenção de retas, tá? Linhas retas com essas condições aqui impostas, tá? Agora a gente vai passar para a parte seguinte, que são os planos, tá? Os planos, eles são mais complicados porque eles são obtidos a partir de retas que não são coincidentes, né? Eles são retas coplanares e elas geram o plano inteiro quando você associa um parâmetro numa reta, um parâmetro T numa reta e um parâmetro S em outra reta que não sejam coincidentes. Aí você gera um plano. Formalmente, ele é definido dessa forma. É dado um vetor nzinho, que é um vetor normal, né? E no plano se tem agora dois vetores. Um vetor arbitrário, x, y, z, que vai dar as coordenadas em qualquer ponto. Tá? E aquele vetor inicial, tá? Ou vetor arbitrário, p0, x0. Aí a equação do plano vai ser definida da seguinte forma. Se você pegar a diferença entre p e p0, a gente vai construir esse vetor. Ó. Seria um vetor assim, ó. A diferença entre p e p0. P seria esse aqui, né? P seria esse. E o p0 estaria, né? Estaria aqui assim, mais ou menos. P0, né? P0 seria um vetor. Aí você pega a diferença entre eles. A diferença entre eles seria esse vetor aqui. Ó. A diferença P menos P0. Esse vetor que é a diferença entre eles. P menos P0. Aí o que você faz? Se você fizer um produto escalar, se você achar um vetor, e você faça o produto escalar com P menos P0 e D0, você vai obter um conjunto, né, de pontos em que você satisfaz isso aqui. Ó. Então, você vai pegar esse N aqui, a única forma de acontecer isso é se esse vetor N, vamos botar ele aqui assim, esse vetor N é perpendicular. Ó. Então, esse vetor N aqui, esse vetor N é perpendicular, ó, ao P menos P0. Então, todos os vetores P menos P0 que satisfazem essa situação, eles vão estar, na verdade, num plano, tá? Você vai ter que estar com eles assim no plano. E esses P menos P0 vão estar dentro do plano. Eles vão estar em cima do plano, aqui assim, ó, P menos P0, P menos P0, eles vão estar num plano. E o vetor normal, ele vai estar aqui, ó, perpendicular ao plano. Então, por isso que a equação do plano ela é escrita formalmente dessa forma. Um normal vezes um P menos P0. Os P menos P0 todos vão estar dentro desse plano. E as coordenadas dele têm alguma origem em algum ponto, mas eles vão ser vetores, ó, cuja diferença vai estar sempre dentro desse plano. De modo que a diferença entre esses vetores, ó, seja sempre perpendicular a um vetor normal dado. Então, essa é a definição aqui do plano. Isso eu deixei a figurinha aqui. Tem uma figurinha mais abaixo. Bom, mas então essa definição quer dizer isso. Ó. Um plano sempre é escrito dessa forma. Tá? N vezes P menos P0 igual a zero. Tá? Agora, em termos de coordenadas, se o P tem coordenadas x, y, z, e o P0 coordenadas x0, y0, z0, tá? A diferença entre eles, naturalmente, vai ser a diferença de coordenadas. x0, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Quando fizer esse produto escalar aqui, ó, se n tem coordenadas a, b e c, quando fizer o produto escalar, ó, vai dar o a vezes essa diferença, x menos x0,
Ax menos x0. O B vezes a diferença em y, B, y menos y0. E o C vezes a diferença em z, z menos e0 igual a c. Então, a equação formal do plano é essa. Ax menos x0, by menos y0, cz menos c0 igual a zero. Mas, se você quiser, inclusive, também você pode escrever da forma a vezes x, né? Mais b vezes y, mais c vezes z, e o resto é constante. Ó. Ax0, by0 e cz0 vai dar zero. Então, você poderia escrever assim, ó, a vezes x, ó, mais ó, b vezes y, mais ó, c vezes z é igual a uma constante. Uma constante que a gente pode chamar de d. Essa constante d é igual a essas operações aqui numéricas que estão aqui sobrando. Seria ax0, né? Mais by0 mais cz0. Tá? Então, você pode escrever a equação do plano dessa forma também. Ax mais by mais c, cz igual a constante. Constante sendo o resto aqui que sobrou passado pelo lado direito. Tá? Então, aqui, se quer fazer, achar equações de plano, né? Que satisfaçam essas condições aqui pedidas, né? Aqui no exercício. Tá? Então, a letra A, por exemplo, que é um plano que passe pelo ponto menos 11, 4, menos 2, e tem um vetor normal, ó, 6i, 5j, menos k. Tá? Então, você vai aplicar diretamente essa definição. Tá? Uma dessas formas aqui. Tá? Então, aqui a gente sabe imediatamente ó, que os vetores, as coordenadas A, B e C vão ser quanto? O A vai ser 6, o B vai ser menos 5, e o C vai ser menos 1. E o ponto dado tem essas coordenadas, ó, menos 11, 4, menos 2. Tá? Então, agora é só montar aqui. Ó, P0, então. P0 é menos 11, 4, menos 2. Passa por esse ponto. E os vetores, o vetor, a coordenada qualquer vai ser x, y, z, né? Seria esse vetor P, né? X, y, z. A normal aqui já foi dada, ó. A normal é 6, 5, menos 1. Então, agora é só montar a equação do plano. A equação do plano é o vetor normal, né? Produto escalar com a diferença, P menos P0. Tá? E aqui se especifica. Então, como é que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter o produto escalar do N, que vai ser 6, ó, né? Vezes a diferença de coordenadas. Ó. A diferença de coordenadas é x, né? É menos o P0. Então, vai ser x, né? Menos 11. Ó. Então, deu aqui. Ó. Então, aqui, ó. X mais 11, né? Vezes 6. Ó. 6 vezes x mais 11. Né? A outra parte aqui ó, vai ser o outro componente do vetor normal, ó, menos 5, ó, menos 5, né? Vezes o y, que é a coordenada genérica, né? Menos a coordenada y correspondente, ó, y menos 4. Então, y menos 4, né? Vezes o componente y do vetor normal. Menos 5 vezes y menos 4. Menos 5 vezes y menos 4. E, por fim, tem o z. O z normal é menos 1. Menos 1, está aqui. Menos 1. Vezes z menos 2. Ó. Então, z mais 2. Então, essa equação, como é que ela ficou? Ela ficou 6x mais 11 menos 5y menos 4 menos z mais 2 igual a 0. Tá? Então, se quiser colocar nessa forma mais reduzida, é só fazer essas continhas aqui dentro
Aí ficou 6x, ó, 6x, menos 5y, menos 5y, menos z, igual a menos 84, que é o resultado dessas operações. 6 vezes 11, né? Menos 5 vezes menos 4, menos 2, e passando para o lado direito. Aí você confere. Então, a equação do plano reduzido ficou 6x menos 5y menos z igual a menos 84. Tá? Então, é um plano que tem essas coordenadas aqui. Tá? Aí, se você quiser, por exemplo, traçar um plano, como são 3 coordenadas, mas elas estão conectadas por uma equação, só tem 2 independentes. Uma delas você usa como parâmetro, né? Aí você varia o valor delas e obtém o valor das outras para você cobrir todo o plano possível. Agora, as outras é a mesma coisa, só as condições complementares é que vão ficando mais complicadas. Aí tem que tomar cuidado para ver se consegue satisfazer, né, essas condições. Então, aqui, passa pelo ponto 2, 5 menos 6. Esse é o ponto, esse é o P0. P0 é esse ponto inicial, o ponto arbitrário. Agora é paralelo a esse plano aqui. Ó. Paralelo ao plano 3x menos y mais 2z. Veja que ele está escrito na forma reduzida, ó, nessa forma aqui. Ó, então você já sabe de imediato o que aqui, ó. Como qualquer plano é escrito na forma normal vezes P menos P0, aqui na verdade está escrito N vezes P é igual, ó, aí do lado de lá, N vezes P0. Tá? N vezes P0, esse valor 10. Mas o N vezes P é essa parte principal, que é um produto escalar do normal vezes as coordenadas. Então, você já sabe automaticamente o quê? Que a normal vai ser o quê? As coordenadas vão ser, ó, 3, menos 1 e 2. Tá? Então, automaticamente, ó, você já sabe que o normal... Aqui. A gente sabe aqui que o normal vai ter coordenadas, ó, 3, né? 3, esse aqui, ó, menos 1, menos 1, ó, e 2. Tá? Agora, ele quer, então, um plano que passe pelo ponto 2, 5, 6. 2, 5 menos 6. Então, você vai simplesmente escrever, ó, P é um vetor qualquer, menos o ponto 2, 5, 6, né, vezes a normal desse plano, ó, que eles vão ser paralelos. Se eles são paralelos, ele tem a mesma normal. Tá? Se os planos, ó, eles estão assim, e o outro é paralelo a ele, e o outro é paralelo, se eles são paralelos, o vetor normal é o mesmo. Tá? Eles só vão diferir pelo vetor arbitrário P0, que vai ser diferente. Então, planos paralelos, ele tem a mesma normal, né? Aqui está meio torto, mas eles estão na mesma reta. Tá? Eles têm a mesma normal e eles só vão diferir pelos vetores P0, tá? Que vão ser diferentes. Então, como a gente já achou a normal, tá? A gente sabe que o P0 agora é o vetor que é desejado, ó, 2, 5 menos 6, né? E a gente simplesmente vai escrever, ó, tá? N vezes, ó, P menos P0 igual a 0. P é o vetor arbitrário, ó, x, y, z. Né? P0 é o vetor desejado, 2, 5 menos 6. Né? E N a gente descobriu, que é 3 menos 1, 2. Tá? Agora é só montar. Ó. N vezes P menos P0 igual a 0 vai dar isso aqui. Ó. O coordenada x do vetor normal, 3. Vezes P menos P0, que é x menos x0. X0 é 2, né? X menos 2. O outro componente y do vetor normal, menos 1. Menos 1 está aqui. Tá? Vezes a coordenada y arbitrária, menos a coordenada do vetor inicial, y menos 5. Está aqui. O mais, ó, a outra componente do vetor n, a componente z, 2, né?
vezes o z, né, que é o vetor P, menos o z correspondente do P0, menos 6, mais 6. Então, 2 vezes 6 mais 6, z mais 6, igual a 0. Tá? Então, satisfez essa equação do ponto. Tá? Agora, aqui a gente faz aquelas operaçõezinhas, se quiser. Se não quiser, pode deixar assim, tá? Mas se quiser a forma reduzida, que é mais elegante, a gente faz a continha aqui, ó. 3 vezes x, 3x, né? Menos y é menos y, 2z, 2z, e o resto a gente bota para a direita, ó. 3 vezes 2, menos 6, menos 5, menos 5, mais 5, e 2 vezes 6, né? E passando para a direita, deu menos 11. Então, a equação reduzida ficou 3x menos y mais 2z menos 11. Tá? Então, essa é a equação que satisfaz isso aqui. Passa pelo ponto 2, 5, menos 6 e é paralelo ao plano que foi dado. Tá? Então, planos paralelos. Agora, o item C, ó, item C já é outra exigência. Ele passa pela origem, ó, passa pela origem, então esse vetor P0 aqui, ó, P0 vai ser 0, 0, 0, 0. Então, P0 a gente já sabe que é o vetor 0, 0, 0. E passa pelos pontos, ó, 0, 2, 5 e 1, 4, 0. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai ter que colocar esses pontos aqui dentro da reta, dentro do plano. Então, como é que a gente faz aqui? Aqui é um pouco mais complicado. A gente sabe que a origem é o vetor P0 desejado. Tá? E são dados dois vetores. E que é que ele passe por esses pontos. Então, para passar por esses pontos, significa que eles têm que estar dentro do plano. Para eles estarem dentro do plano, significa que a diferença deles em relação ao vetor dado, que é a origem, tem que fazer parte do plano. Então, a gente pode formar dois vetores aqui. Ó. C, ó, da origem até P, né, que seria o P menos 0, né, dá o próprio P, ó, 0, 2, 5. E da origem até Q, seria Q menos a origem, dá o próprio 1, 4, 0. Então, seriam dois vetores, né? Um é da origem até P, né? E o outro da origem até aqui. Agora, a gente precisa que o plano contenha esses dois vetores. Então, para que o plano contenha esses dois vetores, você tem que arranjar um anormal a ambos. Tá? Então, para achar essa anormal, a gente pega um produto vetorial deles. Né? A gente pega o produto vetorial do OP, um aqui, e a gente vai achar um vetor menos 20, 5, 2, que vai ser um vetor que é perpendicular a esse plano gerado por eles, a esse plano aqui. Tá? Então, você vai achar um vetor normal aqui, ao plano gerado por esses dois vetores, OP e OQ. Aí, fazendo isso, você obtém um plano, né, que contém esses dois vetores, OP e OQ. Então, o resto é só montar. Então, a gente obteve o OP, OQ, e o vetor normal, ó, perpendicular a ambos. 0, 2, 5, 1, 4, 0. Aí, fazendo as continhas, deu esse vetor, menos 20, 5, menos 2. Vai ser a normal perpendicular a ambos. Agora é só montar a equação do plano. A equação do plano sempre é aquele formato. Vetor normal, produto escalar com a diferença entre o vetor arbitrário, coordenadas x, y, z, menos o vetor inicial, igual a zero. Então, a normal, 25 menos 0,
vetor arbitrário coordenadas x, y, z, e o vetor inicial, ou vetor desejado, né? P0 é a própria origem, 0, 0, 0, aqui igual a 0. Então, esse aqui ficou mais fácil ainda, porque não tem aquelas continhas para fazer. É só multiplicar o produto escalar aqui. 20 vezes x, 5 vezes y, e menos 2 vezes z. Então, a equação do plano, menos 20x mais 5y menos 2z igual a 0. Então, que é talvez a única dificuldade aqui é pensar essa ideia de que você tem que ter os dois vetores no plano, e você tem que ter uma normal comum aos dois, tá? Para ter uma normal comum aos dois, a normal tem que estar na direção do produto vetorial desses dois vetores. Porque senão não garante que eles estejam dentro do mesmo plano. O vetor normal tem que ser perpendicular aos dois vetores OP e OP. Bom, em cima não. Bom, vamos ver se dá para mais alguns aqui. A gente está aqui na D. Ó, D, a gente quer o plano, né? Lembrar que a gente está... É achar uma equação do plano, né, que verifica as condições dela. Então, no D, ele tem que passar pelo ponto 1, 2, 3, né? E conter a reta dado como P0, né? 0, 1, 2, ó, mais P vezes esse vetor diretor, 3, 1, menos 1. Então, aqui a exigência já mudou, para que ele passe por um ponto e contenha uma reta. Agora, para conter uma reta, aí você tem que utilizar essa ideia aqui, ó. Se o plano... No plano contém uma reta, planos conterem uma reta, os planos normalmente têm que se interceptar, e a linha reta seria essa linha reta aqui de interseção dos planos, né? Então, aí vai ficando um pouquinho só mais elaborado aqui as condições. Então, P1 é o ponto 1, 2, 3, ó, e a reta aqui, o que a gente vai ter a reta? A gente tem o vetor inicial da reta, que é 0, 1, 2. A gente chama ele aqui, ó, P2, ó, 0, 1, 2. E a gente sabe que o vetor diretor, ó, é 3, 1, menos 1. A gente chama ele de P3. 3, 1, menos 1. Então, a gente tem três vetores. Tem um vetor por onde se quer que passe, e tem os vetores da reta, o vetor inicial e o vetor diretor. A gente pode, então, formar aqui, ó, dois pares de diferença. A gente pode formar P1, P2 e P1, P3. Tá? Então, eu vou ter que primeiro, ó, P1, P3 é o vetor diferença entre 1 e 3. Ó. Seria 3 menos 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. P1, P3 é o vetor de diferença entre P1 e P2. E o P1, P2 ó, é a diferença entre P1 e P2. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 2, menos 1. E 2 menos 3 também menos 1. Tá? Então, pode botar do lado de fora o sinal se quiser. Menos 1, 1, 1. Então, aqui a gente tem dois vetores. P1, P3, P1, P2. Agora, a gente tem que ter uma reta que contenha esses dois vetores. A única possibilidade de ter uma reta que contenha eles é uma reta que esteja na direção do produto vetorial deles. Então, a gente vai pegar essa normal como sendo o produto vetorial desses dois vetores. E vai obter esse valor aqui. Pode conhecer. 3, 6, menos 3, ou colocando 3 em evidência, menos 1, 2, menos 1. Então, essa operação aqui corresponde, aqui na figurinha que está mais abaixo, você pegar vetores que estão num plano e no outro plano, e você faz o produto vetorial deles, né? De modo que o produto vetorial vai dar uma linha reta. Tá? Essa linha reta, então, contém a interseção dos dois.
Então, essa é a operação que a gente fez. A gente pegou um vetor que vai estar num plano, o outro vetor que vai estar no outro, e fizemos o produto vetorial. Fazendo o produto vetorial, a reta que resulta deles é perpendicular a ambos. Então, vai ser essa reta aqui do meio, essa reta preta aqui, que vai ser a interseção desses dois vetores. Então, essa operação. Essa operação é um pouquinho mais complicada. Então, se obteve aqui, né, o vetor normal é 3 menos 1, 2 menos 1. Tá? Agora, você pode montar a equação do plano. Tá? O problema sempre é chegar ao ponto onde se faz a equação do plano. A equação do plano é sempre normal vezes a diferença entre o vetor arbitrário e o vetor inicial. Tá? Então, aqui, o vetor normal obtido é menos 3, 6, menos 3, né? E vezes essa expressão de sempre. Diferença entre as coordenadas e o vetor desejado, que é 1, 2, 3. E depois escrever isso aqui, né, da forma mais aberta possível. Então, você escreveu aqui, colocou primeiro esse 3 em evidência, e multiplicou aqui. Aliás, esse 3 aqui em evidência, como é igualado a zero, se cortou e ficou, em vez de menos 3, 6, menos 3, ficou menos 1, 2, menos 1. Tá? Agora, feito isso, se fez essa operação, x menos 1, y menos 2, z menos 3. E depois fiz o produto escalar. Menos 1 com esse, menos 1 com esse primeiro, com essa primeira coordenada x, o 2 com a segunda, né? E o menos 1 com a terceira. Igual a zero, tá? E depois fez esse produto aqui, para ficar mais simétrico. Aí ficou x. Aliás, não, aqui se multiplicou tudo por menos 1, tá? Para eliminar esse menos 1. Então ficou direto aqui, ó, x menos 1. E aqui, multiplicando tudo por menos 1, menos 2, 2y menos 2. E depois, ó, z menos 3, igual a zero. Agora, colocando na forma reduzida, vai ficar simplesmente ó, x menos 2y mais z, x menos 2y mais z, é igual ao que resta numérico aqui colocado para a direita. E no caso deu zero. Então, o plano desejado, x menos 2y mais z igual a zero. Então, esse plano satisfaz essa exigência. Passa pelo ponto 1, 2, 3 e contém essa reta. 0, 1, 2, 3, 1, menos. Bom, essas exigências nem sempre é evidente, é visível, né? Satisfazer. Então, o que tem que fazer? Tem que pegar com muita calma o livro, né? O texto de geometria analítica, aquele da UFMG, e olhar com calma as definições. Tá? Se olhar com calma as definições, vai ver que não é tão difícil chegar a esse tipo de ideia. Tá? Então, mais uma questão de paciência. Agora, o último aqui, então, terminar essa parte, mas está quase em cima da hora, vamos ver se dá para ver mais. Então, o último plano passa pelo ponto menos 1, 2, 1, ó, então é o ponto inicial, ponto P0, né? Aí contém uma reta de interseção ó, dos planos x mais y menos z igual a 2, 2x menos y mais 3z igual a 1. Isso aqui complicou a exigência. Tá? Ele quer que, além de passar por um ponto, ela tem que conter uma reta que é a interseção desses dois planos. Interseção desses dois planos é o mesmo esquema que a gente viu praticamente no anterior. Temos dois planos. Ó. Um plano, esse π1, que tem uma normal N1. Esse aqui. E temos um outro plano, π2, que tem uma normal N2. Quando você colocar um em cima do outro, eles vão se interceptar
numa linha reta. Para obter essa linha reta, basta simplesmente fazer o que a gente já fez no item D, fazer o produto vetorial entre N1 e N2. Se a gente fizer o produto vetorial, você lembra pela regra da mão direita, você vai colocar o dedo indicador numa e os outros dedos no N2, o polegar vai apontar na direção, ó, dessa linha reta aqui. Então, essa linha reta é a linha reta de interseção dos dois planos, ó, Π1 e o Π2. Tá? Então, feito isso, tendo essa ideia, o resto é só mecânico. Tá? Então, lembrar que a linha reta é obtida, né, pelo produto vetorial. Então, aqui, ó, ele passa pelo ponto -1, 2, 1, e a interseção desses planos. Esses planos a gente obtém as normais automáticas. Ó. A normal desse é o quê? É 1, 1, menos 1. N1. N1 é 1, 1, menos 1. E a normal do outro plano é 2, menos 1, 3. Tá? Então, o mais importante é perceber isso. A normal aqui é 1, 1, menos 1. A normal 2, 2, menos 1, 3. Tá? Então, ó, o ponto desejado é esse. A normal 1, ó, 1, 1, menos 1. Normal 2, 2, 1, menos 3. 2 menos 1, menos 3. Então, isso foi a leitura direta da equação dos planos dados. Agora, a normal, que vai ser a interseção dos dois, que vai ser o vetor diretor da reta, o vetor diretor da reta de interseção, ele é obtido como produto vetorial das duas normais já obtidas. Então, é só colocar aqui, ó, IJK, e colocar os vetores. 1, 1, menos 1, né? E 2, menos 1, 3. Então, fazendo a continha do vetorial, a gente obtém, ó, 2, menos 5, menos 3. Esse vetor aqui, então, já chamei de V, ele vai ser o vetor diretor, ó, o vetor diretor dessa reta aqui. Dessa reta aqui normal. Então, ele vai ser o vetor diretor, ó, dessa reta aqui que está interceptando os dois planos. Agora, feito isso, o resto é só montar, tá? Então, aqui, a gente vai ter... tem um detalhe ainda importante. Lembra que a gente, para obter uma reta, a gente precisa, além do vetor diretor, a gente precisa de um ponto qualquer nela, né? Que vai ser o ponto arbitrário, ou o ponto inicial. Então, a gente precisa saber, além do vetor, um ponto qualquer nessa reta. Para obter um ponto qualquer, basta a gente pegar as equações dos dois planos, igualar e resolver para achar as coordenadas de algum ponto comum. Tá? Um ponto qualquer comum aos dois planos. Então, isso a gente tem que fazer essa continha. Além do vetor diretor, a gente tem os dois planos aqui. Ó. X mais y menos z igual a 2. 2x menos y mais 3z igual a 1. E aqui a gente tem que resolver esse sisteminha. Tem duas equações com 3 variáveis. Tá? Então, na verdade, só duas pode ser independente. Uma delas vai ser um parâmetro comum. Então, aqui, você pode simplesmente verificar como você tem mais y aqui e menos y nessa. Se a gente somar as duas, a gente elimina o y. E somando as duas, 3x mais 2z é igual a 3. E daí a gente tira z em função de x. Então, z em função de x. Tá? O y não aparece aqui, tá? Aí a gente retorna esse z na equação, por exemplo, aqui para y. Né? Tem dessa de cá. Y, né? Vai ser 2 mais z menos x. Como z a gente já obteve em função de x, ó, substituindo aqui, a gente pode obter, então, y em função de x. Então, a gente tem as duas variáveis z e y como função da variável x
arbitrário. Tá? Agora, para obter um ponto, basta você chutar um valor para o x, tá? Porque o x vai cobrir qualquer valor e, em função dele, aparece o z e o y. Aí a gente bota um x aqui que seja conveniente aqui para a gente escrever o ponto inicial. Então, por exemplo, eu escolhi aqui ó, x igual a 1. Escolhendo x igual a 1, ele facilita aqui, ó, porque você vai ter 1 vezes 5 meios, né? 7 meios menos 5 meios dá 2 meios que é 1. Aí o y também fica um valor agradável. Tá? X igual a 1 implica y, fazendo essa conta, dá 1. Né? E colocando aqui também fica interessante, porque o z dá 0. X igual a 1, 1 menos 1 dá 0. Então a gente obteve ó, 1, 1 e 0 como o vetor arbitrário, o vetor inicial. Então, P1, a gente obteve o vetor 1, 1, 0. Agora, a gente pode montar a nossa reta, que é a reta de interseção dos dois planos. Ele é P1, P inicial, né? Mais o vetor diretor, ó, que a gente já obteve aqui, ó, 2, 5, menos 3, vezes o parâmetro. 1, 1, 0, vezes T, 2, 5, 3. Tá? Agora, isso aqui é a reta, é só a reta que é interseção dos dois planos. Tá? Então, isso ainda não acabou a história. Agora, o que ele queria, na verdade, aqui, ele tem que passar pelo ponto menos 1, 2, 1 e contém a reta de interseção. A reta de interseção a gente acabou de obter. Tá? Aquela que a gente escreveu lá. Então, só falta fazer o que agora? Achar uma reta, né, que é paralela a essa reta que a gente obteve. Então, essa de cá. É a última continha que a gente vai fazer aqui. Então, aqui, normalmente, ó, a gente vai obter agora o plano, né, que contém essas duas retas. Ó. Aqui a gente tem P1 vai ser ó, 1, 1, 0, né, menos o ponto dado. Ó. Lembrar que o ponto dado é 1, 2, 1. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? A gente quer que os pontos dessa reta eles estejam dentro do plano que contenha esse ponto P1, 0. Tá? Então, essa é mais uma operação que a gente tem que fazer. A gente obtém, cadê aqui? A gente obtém, então, dois vetores. P0 para P1, né? Vai ser P1 menos P0, esse ponto que a gente obteve, P1, 1, 1, 0, menos o ponto dado. A gente obteve um vetor. Então, é um vetor assim que a gente obteve. Essa é a parte, talvez, um pouco mais ainda enrolada, porque tem que lembrar que ainda é um plano que a gente quer, tá? A gente quer um plano, passa por esse ponto e contém essas retas. Então, para ele passar por esse ponto e conter essa reta, significa que a diferença entre o vetor dado e dois vetores dentro da reta tem que estar dentro do plano. Tá? Então, essa é a última operação. Então, a gente vai montar esses dois vetores aqui. P0 para P1, né? Onde P1 é o vetor inicial da reta. Né? Então, P1 menos P0 é só diminuir esse do ponto dado. E o P0 para o vetor diretor. Então, o vetor diretor menos o P0. Fazendo a conta, 3 menos 7, 4. Tá? Agora, a gente vai obter a última passagem, o vetor normal. O vetor normal a esses dois. E esses dois, ó, P0 e P1, eles vão ser vetores, ó, P0, P1, esse P0, P1 é um vetor, ó, é um vetor que está entre o vetor dado e a reta obtida, essa reta de cá. O outro vetor é a mesma coisa. Vai ser o P0 vezes o vetor diretor. P0 vezes o vetor diretor. Esse aqui.
Aí, o que você quer? Você quer o plano ó, que contém os dois, tá? O único plano que contém os dois é o plano cuja normal, ó, você quer esse plano aqui, a normal ó, tem que ser perpendicular. Ó. A normal tem que ser, a normal, esse plano, ela tem que ser perpendicular aos dois, tá? Para ela ser perpendicular aos dois, a única possibilidade de conseguir isso é fazer o produto vetorial dos dois. Então, fazendo o produto vetorial, a gente obtém um vetor que é perpendicular a ambos. Tá? E aí, obtendo isso, é só montar a equação do plano. A gente vai ter uma normal e, escrevendo a equação do plano normal, a gente vai obter esse plano que contém os dois vetores. Tá? Contendo esses dois vetores, automaticamente você contém aquela reta de interseção. Tá? Ó, então, o vetor normal é obtido fazendo o vetorial desses dois. 2 menos 1 menos 1 e 3, 7 menos 4. 3, 7 menos 4. Então, fazendo as continhas do vetorial, se obtém esse vetor menos 3, 5 menos 1. Agora, como esse vetor também é muito feio, eu simplesmente fiz ele ficar um pouco mais simétrico, multiplicando pelo fator menos 1/3. Eu obtive uma nova normal, que é menos 1/3 vezes essa. Então, a gente obteve a normal, ó, 1 menos 5/3, 11/3. Agora, feito isso, a última operação é montar a equação do plano. Normal vezes ó, P menos P0, né, é igual a zero. Ó, então, a coordenada normal é 1 vezes... Ó, então, a normal é 1 menos 5/3, 11/3. Né? Produto escalar ó, com P, x, y, z, menos 1, 2, 1. Tá? E aí fica... Aqui, fazendo essas continhas, ó, x menos 1 mais 1, x mais 1, y menos 2, né? E o z menos 1. Então, fazendo a conta, ficou 1 vezes z, x mais 1, 2 vezes, não, menos 5/3 vezes y menos 2, menos 5/3 vezes y menos 2, e 11/3 vezes c menos 1. 11/3 vezes c menos 1 é a equação, então, que foi procurada. Essa equação do tempo. Bom, olha, acho que a gente encerrou, já está passando o nosso horário, 8h30, tá? Agora, os outros, todos têm resolução semelhante, tá? Então, eu coloquei aqui várias soluções, tá? E você, é só seguir o esquema e lembrar sempre que a equação do plano é escrita dessa forma, tá? Agora, essas exigências tem que ter muito cuidado para conseguir satisfazer, né? Tem que pensar muito bem, né? O que significa essas outras condições que são impostas. Ou então, o 10, determinar ó, planos, dados e o ângulo. O ângulo já está até aqui. O ângulo, a definição, lembra que é essa de cálculo. O ângulo entre planos é o módulo do produto escalar das normais sobre produto dos módulos. Tá? Então, você tem que achar as normais, normal 1, normal 2, para achar o ângulo. Tá? Então, aqui está aqui, ó, depois você procura conferir. Né? Aqui, equações paramétricas ó, de reta tangente. Né? A reta tangente é, por definição, a reta obtida derivando a função vetorial. Né? E no ponto considerado. O ponto considerado aqui, no caso, é t igual a zero. Então, é só derivar, substituir em zero e obter a reta. Com todas dessa forma. Depois, aqui na 12, ele quer os vetores tangente unitário, que são essa definição. É o vetor tangente dividido pelo módulo d, e o normal, a derivada do vetor tangente pelo módulo d. Tá? Para essas curvas. Tá? Então, isso aqui só fiz o A e B, tá? Mas depois você confere, isso chega ao mesmo resultado. Esse 13 aqui é um exercício um pouco difícil, porque ele requer o traçado gráfico dessas quádricas. Tá? Essas quádricas aqui, dependendo da combinação das coordenadas, pode dar qualquer figura. Tá? Então, eu tracei para vocês aqui, para cada equação dessa, eu plotei para vocês a figura que aparece. Tá? Então, esse aqui é um elipsoide, ó,
a outra é hiperboloide, paraboloide, que um paraboloide hiperbólico, hiperboloide de uma folha, duas folhas, cone infinito. E aqui é um negócio meio complicado de dizer, é um paraboloide elíptico. Tá? Se você quiser conferir essas equações, ou qualquer uma dessas que você eventualmente quiser, você pode entrar nesse site aqui, o Wolfram, não sei se você conhece ele, Wolfram e Alpha, tá? Não, conheço não. Então, você pode escrever qualquer... Ele resolve qualquer coisa que você quiser, tá? Mas a única dificuldade é que você tem que escrever em sintaxe de programação. Não sei se você tem noção de alguma linguagem de programação, não tem? Não. Então, você dá uma espiada num tutorial, por exemplo, para você ver, por exemplo, C++ ou Python, tá? Porque para você escrever, por exemplo, x ao quadrado ou raiz de x, tem uma forma específica, tá? Se você souber escrever, aí você pode converter qualquer equação escrita nessa forma que a gente escreve na mão, você escrever na forma como ele entende no computador, tá? Aqui, por exemplo, tem que ser x circunflexo 2, tá? Ele só entende assim, tá? Esse 4y tem que ser 4 vezes estrela a y circunflexo ao quadrado. Então, teria que vir um tutorialzinho, né, de como escrever em linguagem de programação. Tá? Mas todas as linguagens de programação são semelhantes. Bom, eu não posso ensinar aqui programação, que não é o nosso objetivo. Mas se você conseguir um tutorialzinho para você escrever na linguagem que ele entende, né, linguagem de programação, você pode escrever qualquer equação que você quiser, tá? Qualquer equação dessas, né? Você pode escrever e ele obtém as formas, tá? As formas geométricas. Tá? Então, é bastante elucidativo, né? Você conseguir traçar esses gráficos. Tá? Só que ele requer esse negócio, né? Sintaxe de programação. Depois você dá uma espiada nesse site e dá uma olhada num tutorialzinho desse de... você pergunta assim, como fazer a sintaxe em linguagem de programação, sintaxe de fórmulas matemáticas. Aí ele vai te dizer lá como é que você faz o quadrado, soma, diferença, essas coisas, e aí você pode montar, né, as suas equações. Tá? Agora aqui, por fim, ó, tem outros exercícios que são todos baseados na construção de alguma geometria. Tá? Então, eu não tenho mais tempo de a gente ver, tá? Mas tem projeções e tal. Tá? E o último aqui, tem uns desenhos aqui. Esses são planos paralelos. Ó. Você vê que as normais são paralelos ao plano. Okay? Bom, eu vou encerrar por aqui, porque a gente já passou da hora e talvez você tenha outra aula. Sempre estou estourando um pouco tempo. Mas eu espero que tenha sido instrutivo para você essa discussão. Tá? Não, foi tranquilo. Tá, então, a gente se encontra, então. Agora, eu não sei por que os outros alunos não compareceram, não sei se eles se perderam. Né? Então, a gente, então, se encontra na próxima aula daqui a 2 semanas. Tá? Então, você vai ter joia. a avaliação dia 20, tá? Então, dá uma espiada nisso tudo aí, né? Para você treinar bastante. Tá? Então, é isso aí. Até lá, então. Você é o Jailson, né? É o Jailson. Então, até lá, então, Jailson. Até a Até próxima. lá. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, então. Desligar, não é isso?